seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço em que nós olhamos para o noticiário e pensamos do ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia na mão. E obrigado por você estar a acompanhar-nos. Foi dado com muito entusiasmo a informação de que finalmente a NASA conseguiu fazer pousar em Marte o seu rover, o seu robô, no fundo, Perseverance. E ele deu, nestes dias recentes, o primeiro passeio por Marte. Andou cerca de 200 metros, um passeio de cerca de 30 minutos, que foi visto com grande entusiasmo e grande alegria. Portanto, esta é finalmente mais uma missão tripulada que conseguiu chegar ali e fazer descer aquele robô e, através dos controles remotos, fazer com que isto pudesse acontecer. Um grande feito para a humanidade, algo fantástico do ponto de vista da tecnologia. Simultaneamente, também sabemos que a China tem uma missão a Marte, está se aproximando, objetivos parecidos com os dos americanos, e para não haver duas sem três, então também os árabes estão lá e os Emirados Árabes Unidos enviaram também uma sonda para poder... Esta não vai chegar a descer em Marte, vai estar à volta de Marte. É muito interessante sabermos tudo isto. É interessante também saber os custos. Os americanos, pelo menos, revelaram só o rover, só o robô que desceu para fazer estes passeios em Marte custou cerca de 2,7 bilhões de dólares. A missão chinesa é um pouco mais cara, ela também tem objetivos um bocadinho diferentes e os seus custos estão estimados em cerca de 8 bilhões. Ou seja, contando com tudo aquilo que está a ser gasto neste momento para chegar a Marte e poder fazer estes passeios, nós temos valores aproximadamente de 10 bilhões e este é um dado importante para você guardar. Simultaneamente, nós ouvimos a informação de que descobriu-se recentemente uma super-terra, é o planeta Gliese 486b. Ele está a 26 anos-luz da Terra, é um planeta um bocadinho maior do que o nosso, cerca de 1,3 vezes maior que a Terra. Ele circula à volta de uma estrela anã, com características, os dois juntos, relativamente próximas à Terra. Talvez, dizem os cientistas, possa haver água ali e há muito entusiasmo a respeito disto. É claro que a temperatura média na superfície de Marte é de menos 63 graus centígrados. A temperatura média na superfície deste planeta, desta super-terra que foi descoberta, é de aproximadamente 426 graus Celsius. Qualquer uma destas temperaturas é incompatível com aquilo que é a vida da maneira que nós a conhecemos. Mas, se encontrarmos água, teremos encontrado água, porque quando se encontra água, a conclusão científica é que se encontrou água. É claro que os cientistas gostam de dizer que se existe água, pode haver vida biológica como a que nós temos. Quando nós esprememos tudo isto e chegamos à conclusão daquilo que está a ser feito, o que é que nós podemos dizer? Qual é a utilidade que estas coisas têm para a humanidade? Qual é a utilidade que isto tem para si, que isto tem para mim? Qual é o bem que isto está a fazer à humanidade? 10 bilhões de dólares gastos só nestas aventuras para poder dizer que fomos até Marte? Utilidade praticamente nula. Não tem realmente nenhum ganho ou benefício para a humanidade. Estamos à procura de vida inteligente em outros planetas. E o que é que se passa aqui no nosso? Bem, os dados não são os mais entusiasmantes. Eu não sei se você sabe, mas 40% da população mundial vive sem acesso a saneamento básico. O que é dizer muito, não é significativo. Estas pessoas não têm esgoto onde elas moram, elas têm muitas limitações no que diz respeito àquilo que podem utilizar em termos de casa de banho, com tudo o que isto implica em termos de saúde. 33% da população mundial não tem acesso à eletricidade, vive ainda às escuras e, portanto, ainda tem que fazer muitas coisas, digamos, aquilo que é considerado a moda antiga. 20% da população mundial não tem água potável. São pessoas que têm que andar, às vezes, quilómetros para ir a um poço para poder retirar água, para poder se trazer para casa, água para poder, enfim, beber, para poder fazer a sua comida, para ter algum tipo de higiene. Nós vivemos num mundo em que ainda morrem por dia aproximadamente 12 mil pessoas de fome. Fome. As pessoas estão a morrer porque não têm o que comer. Enquanto nós vivemos uma verdadeira epidemia de obesidade em tantos lugares do mundo. É triste nós pensarmos nestes números, porque as coisas poderiam ser feitas de forma claramente diferente. Nós precisaríamos apenas de 9 bilhões
para nós colocarmos água e saneamento básico em todos os lugares do mundo onde não há. Ou seja, menos do que aquilo que estamos a gastar neste momento para poder chegar a Marte. Daria água e saneamento para toda a população mundial. Com apenas 13 bilhões nós conseguiríamos alimentar a população mundial em boas condições. Com apenas 6 bilhões nós conseguiríamos com relativa facilidade colocar educação básica para toda a população mundial. Todos aqueles lugares do mundo onde as crianças continuam sem ter acesso à escola. São valores significativos, são valores altos, pois são, olha, não sei se você sabe, mas a Europa gasta por ano 50 bilhões em cigarros e 105 bilhões em bebidas alcoólicas. Diante destas informações a respeito de Marte, dos gastos que nós estamos fazendo e do entusiasmo que os cientistas têm, não estamos a diminuir o valor do indivíduo que consegue planear um foguetão que vai daqui até Marte e desce um robô para poder andar sobre a superfície do planeta. Fantástico! Deve ser realmente uma pessoa com uma capacidade intelectual muito grande. E por que é que nós não usamos todo esse potencial intelectual e toda esta capacidade e todos estes recursos para poder abençoar as pessoas que estão no nosso planeta? Um cristão pega na Bíblia e mesmo que ele comece a lê-la pelo princípio, ou seja, abrindo as primeiras páginas, nos diz que Deus, um ser pessoal, super, hiper inteligente, extremamente e unicamente poderoso, o único ser autoexistente, criou o universo. E ele fez este planeta onde nós vivemos com características únicas. Tudo aquilo que a ciência nos diz é que este planeta não pode ter aparecido por acaso. Olhamos para as imagens que vêm de Marte e o que nós vemos é um deserto desolado e extremamente frio. Nós olhamos para o nosso planeta e ficamos deslumbrados com aquilo que está à nossa volta. Nós temos as características exatas, a distância do Sol, a distância da Lua e a sua existência para poder haver as marés, o tipo de oxigênio, da atmosfera, a combinação dos gases, a eficácia ou não das mudanças de temperatura que são bastante limitadas. Tudo isto e tantas outras coisas, o efeito magnético que vem, não é, daquilo que é o calor do interior do nosso planeta, são tantas coisas que nos fazem ver claramente que este planeta não está aqui por acaso. Ele foi feito com características especiais para poder conter a vida biológica como nós a conhecemos. E diz a Bíblia, para nos colocar a nós a viver aqui neste planeta. Em vez de nós gastarmos tanto dinheiro, em vez de nós investirmos tanto para tentar encontrar algum tipo de vida, eu já nem digo vida, para ver se existe água num planeta distante que simplesmente não tem qualquer possibilidade de habitação. Porque é que nós não deixamos de ser tão vaidosos e tolos e não investimos naquilo que é a necessidade dos nossos vizinhos e das pessoas que estão ao pé de nós? Vivemos uma sociedade muito estranha, em que as pessoas gastam tempo comprando revistas para lerem a respeito daquilo que os artistas comem, vestem e onde eles vão de férias. E estas mesmas pessoas que estão preocupadas em saber o que é que estas pessoas da televisão fazem, não querem saber dos pais, não querem saber dos avós, não querem saber dos tios, não querem saber dos primos, não querem saber dos irmãos. Deixam os seus queridos morrendo, às vezes sem qualquer tipo de apoio, tratam mal aqueles que lhes são idosos. O princípio bíblico continua sendo o mesmo e continua sendo válido para nós. A Bíblia diz que a vida humana tem como base dois princípios essenciais. Primeiro, amar a Deus. Reconhecer que nós somos feitos por Ele, somos suas criaturas e Ele é Senhor soberano. Porque quando nós nos buscamos a Deus e nós o encontramos, nós preenchemos o grande vazio que existe nas nossas vidas. E em segundo lugar, amar o próximo como a nós mesmos. Não vivermos uma vida essencialmente centrada em nós, egoísta, egocêntrica, mas percebemos que temos capacidades, temos talentos naturais, temos dons que nos foram dados para nós podermos fazer um mundo melhor. Estes são os princípios básicos do cristianismo. E amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos, o mundo seria certamente melhor.